Olá, meus amores, hoje estamos aqui na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, para fazer esse devocional. Olha que dia lindo que está hoje, um dia maravilhoso, um dia permitido, né, por Deus, um dia tão lindo. E nós hoje vamos falar sobre atraídos pela presença de Deus. E o nosso devocional hoje está em Êxodo 3, no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha como que Deus faz, né? Para chamar a atenção de Moisés. Moisés, que foi esse profeta tão especial, que falava tete a tete com Deus, né? E ele chamou a atenção. Muitas vezes Deus vai usar de alguns artifícios para chamar a nossa atenção. E muitas vezes quando ele chama a nossa atenção e quando ele diz, olha, eu escolhi você, você sente no fundo do seu coração, ele chama a tua atenção e você sente no teu coração que é para você realmente seguir os passos que ele quer que você siga, seja para você pregar, seja para você falar a palavra de Deus, como a gente faz nos devocionais, mas cada um tem, né, cada um tem uma missão, cada um tem um dom e Deus vai pedir para que você use esse dom para propagar o Evangelho, para falar sobre ele. Como disse Natália, ele está voltando e é necessário que a gente, né, se transforme. E hoje Deus falou muito no meu coração, porque nesse final de semana eu senti muita presença dele e a Nath me ajudou muito, né? E aqui mais para frente no versículo 11 diz que então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E lhe disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E o que acontece, né, com Moisés? Como disse aqui o texto, ele teme, ele fica com medo. Quem sou eu, né, que vá a Faraó? Então, a gente trazendo para os dias de hoje, quantas vezes a gente vê os nossos problemas, as nossas preocupações, né, as dificuldades que chegam, seja ela na vida financeira, seja ela com um parente, com um amigo, com uma pessoa que você ama, seja ela por um fato, né, que você esteja passando, uma depressão, uma enfermidade. Então a gente olha e fala: quem sou eu? Não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas Deus fala que certamente eu serei contigo. Ele nos atraiu para a presença dele de uma forma tão grande, tão forte, que não tem como, né, você fugir. Depois que você sente essa presença de Deus, você não tem como fugir. E o que você tem que fazer é realmente aceitar, porque mesmo que você tente fugir, vai ser tão forte isso que você está vivendo, essa certeza que Deus cuida de você, que Ele cuida dos seus problemas, que muitas vezes o inimigo ele vai querer te parar. Porque Deus é Pai, porque Deus quer o melhor para nós. E mesmo quando Ele nos deixa passar por essas dificuldades, por essas provas, Ele está nos ensinando a ser forte. E Ele sabe que quando a gente sair dessa tribulação, a gente vai sair ainda mais forte. E o inimigo sabe disso. Como disse aqui em Efésios 6,16, Paulo disse que, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então é necessário que a gente tenha fé. É necessário, porque a gente vai vacilar, como, né, Moisés vacilou, a gente vai ter medo, mas como Paulo disse, a gente precisa usar o escudo da fé, porque Deus é conosco. Quando a gente usa o escudo da fé, essas setas inflamadas que o inimigo vai mandar, e ele manda, pode ter certeza, se você está sofrendo alguma seta inimiga, alguma perseguição, você pode ter certeza que a tua vitória está chegando e que você está incomodando o inimigo. Então você está no caminho certo, mas tenha fé, não desista, não pare, continue, porque Deus é contigo e Ele fez uma promessa como Ele fez para Moisés. Então Ele é contigo e Ele não vai deixar que nada falte para ti e para a tua família. Então acredite nisso. E essa semana, quando eu estava, né, pensando em fazer esse devocional, eu resolvi também dar esse testemunho, porque a gente passa por tantas dificuldades, né, na nossa vida, e a gente acha que você vai conseguir. Quando você tem a presença de Deus, você acha que de repente
você não vai sofrer mais ataques, as setas não vão chegar mais a você como chegavam antes. Mas nós sabemos que quanto mais perto de Deus nós estamos, o inimigo vai querer realmente tirar essa atenção. E essa semana eu tive, né, uma discussão com meu marido e eu e ele, a gente se exaltou. Geralmente eu fico calada, né? Mas dessa vez eu me exaltei também, eu respondi. E ele até estranha, porque eu não sou muito de responder. Mas quando eu respondi e a gente brigou, eu senti ali que tinha, né, uma seta, né? Uma seta inflamada. Porque depois disso eu me senti muito culpada. E isso é uma das coisas que o inimigo faz. Ele tenta fazer você se sentir culpado. Tenta fazer como fez aqui com Moisés. Que você sinta que você não é capaz, que isso não é para você, dá vontade de desistir, dá vontade de largar. E é isso que me passou isso na cabeça, que vontade de desistir, para ficar tentando. Eu não sou capaz, sabe? Eu não consigo, eu não melhoro, eu não tenho realmente essa capacidade de servir ao nosso Deus. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso e você vai se sentindo pequeno, e o inimigo quer isso. Ele quer que você se sinta pequena, ele quer te tirar da presença do teu Deus, porque ele sabe que se ele tirar da tua presença, você começa a desistir de tudo, inclusive das pessoas que você ama. E é assim que ele faz, são setas que ele joga. Então, mas Deus é tão lindo, que nesse momento ele te ama ainda mais. É um amor que constrange, e eu vou me emocionar, porque o Márcio, né, a gente tinha brigado e Deus usou o Márcio. Deus falou assim para ele no domingo: vamos para a igreja de manhã, porque eu vou trabalhar à noite, eu vou marcar um trabalho à noite, um extra, então vamos na igreja de manhã. Eu falei assim, vamos. E eu não sabia como que Deus ia falar comigo. E Deus falou, bradou no meu coração, falou de uma forma tão grande, desde a EBD, que a gente assistiu a EBD, né, a Escola Bíblica. E ali mesmo, como disse ontem, né, Natália, no devocional dela do Gustavo, ela disse que a nossa luta não é contra homens, mas contra potestades, contra mesmo o inimigo, né? Não é contra o homem, nem contra o nosso marido, contra sua esposa, contra seus filhos. A gente está lutando contra potestades, contra esses espíritos que muitas vezes querem te afastar de Deus. Então você precisa realmente ficar muito ligado, você precisa muito vigiar e orar muito, como a Natália falou ontem e Gustavo. E aqui em Êxodo 17, no versículo 12, diz que quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, e para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Então é tão lindo que Deus, ele vai mandar pessoas para ficar do seu lado, vai te mandar uma pregação como eu assisti, o pastor falando isso. Ele falou, olha, na escola bíblica, ele falou, olha, mulher, olha, homem, vocês precisam se amar, não briguem, se respeitem, cuidado com as coisas que você fala, as palavras que vocês usam, né? A gente precisa se amar, a gente precisa controlar a nossa ira. E a aula dele foi toda sobre isso. Eu fiquei olhando, nossa, Deus está falando comigo, está falando conosco. E depois daquela EBD maravilhosa aqui, o pastor falou exatamente isso que a Natália disse ontem, que a gente não luta contra o homem. Então depois disso o pastor ainda veio com uma pregação de ossos secos, Ezequiel 37, e foi a primeira pregação que o Márcio fez para mim. Ele acorda de madrugada, a gente estava no início do nosso namoro, eu não sabia, não tinha noção das provas que a gente ia passar, das dificuldades que seriam o nosso relacionamento. E ele leu aquela passagem, e ali o pastor falando sobre isso, sobre as setas, sobre que o inimigo vai querer te parar, mas que Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para mim, para você. Ele pode reviver aqueles ossos secos ali. Eu lembrei do Márcio, Deus me remeteu lá, o Márcio acordando de madrugada para ler essa passagem para mim. E ali Deus falou comigo, abriu minha visão espiritual e disse, tá vendo, minha filha? Tá vendo como uma pregação, como a minha palavra é viva? O pastor está aqui hoje falando para você sobre isso, pregando para você, dizendo que eu tenho muitas coisas muito maiores para a vida de vocês. Não escute os agoureiros, não escute o inimigo falando no seu ouvido. Lembra quando ele pregou para você? Então, olha para isso agora, olha para vocês. Vocês eram aquelas pessoas lá. Olha o que eu transformei, olha onde vocês já chegaram. Vocês não são mais aquelas pessoas.
Ali eu entendi por que Deus, lá no início, quando eu ainda não entendi essa passagem, ele fez o Márcio, né, ler aquilo para mim, ali, pregar aquela passagem para mim, e hoje ficou tão claro para mim. Então, quando Deus atrai você, quando você se sente atraído pela presença de Deus, não resista, não pense que você não é capaz, porque realmente, né, nós não somos merecedores, é pela graça. E muitas vezes nós não temos ainda a capacidade, mas quem capacita é Deus. Acredite nisso. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. E é isso, Deus te renova, Ele te atrai para a presença dEle. E nesses momentos onde o inimigo tenta te parar, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de uma depressão, seja por causa de problemas familiares, uma briga de repente com seu marido, com a sua esposa, uma dificuldade financeira, lembre-se que Deus te atraiu, que você é capaz porque Ele te capacita, e sinta essa presença porque Ele te renova. E eu saí dali renovada, eu saí dali amada, e eu falei, Senhor, e conversei, né, porque Deus te dá também pessoas como Ele deu aqui para segurar a mão, né, de Moisés. Ele me deu Natália, a gente conversou no domingo, ficamos conversando por horas no telefone, e a gente viu como que Deus, a aliança que nós temos, como Deus nos ama, como Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Então não desiste dessa vitória que está chegando, não desiste. Esse problema que chegou na sua casa, ou essa enfermidade, lembre-se, Deus é contigo, Ele tem um propósito para todas as coisas, e seja atraído por essa presença e permaneça nessa presença, porque tem vitória para você e para mim, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada com a presença de Deus na tua vida e na vida da tua família, em nome de Jesus. Amém.